Mais uma dose, é claro que eu tô afim. A noite nunca tem fim, porque a gente é assim. Oiê! Meu nome é Jéssica Bacenese e eu tô aqui em mais um episódio, no quinto episódio do Mil Rolês nos Vedas. Como vocês já sabem, eu sou jornalista, terapeuta ayurvédica, dona do Made in Rishikesh, mãe de pets, tá? E esse podcast existe, foi criado para traduzir a Ayurveda, o autoconhecimento e a vida real com muito humor, tá? Porque eu sou assim. E com todas as gírias da minha vida, do meu cotidiano. Hoje eu decidi vir aqui falar, contar para vocês um pouco como tem sido a minha vida sóbria, a minha vida nos últimos 3 anos, né? Eu fiz a conta aqui, hoje eu tô gravando no dia 14 de julho, na segunda-feira. Hoje faz 1.198 dias que eu não bebo mais. E eu decidi fazer esse episódio inspirada num filme que eu assisti esse final de semana, que chama, traduzido, De Volta ao Mar. Acho que em inglês é The Outrun. É um filme que retrata a história de uma menina jovem que é alcoolista e que ela mostra uma realidade muito, para mim, assim, muito parecida com coisas que eu vivia, assim, quando eu bebia, né? Uma pessoa que teoricamente tem uma vida funcional ali e aos finais de semana ou em algumas oportunidades acaba se passando muito, acabando ali, né, com relacionamentos, vida familiar, caos, se passando com os amigos, né, arranjando treta por aí, se colocando em muitas situações de risco, né, que um alcoolista faz muito isso, mas uma mulher alcoolizada, ela se coloca, né? A gente já está numa situação de risco só pelo fato de estar viva, né? Nasceu mulher, já nasceu em situação de risco, mas quando você está, né, dependente aí de alguma coisa, que seja do álcool ou de outras substâncias, você acaba ainda mais se colocando nessa situação. E talvez isso seja uma das coisas assim que eu mais me culpo, assim, né? Hoje em dia, apreciando tanto e gostando tanto de viver, de aproveitar isso que a gente tem aqui agora, de viver e aproveitar a vida, assim. Eu acho que o que eu mais me arrependo é de ter me colocado em situações de risco, né? Apesar de não vou ter essa visão somente fúnebre e triste do álcool, assim. Eu acho que o álcool, a bebida também me levou para lugares muito divertidos. Muito, muito mesmo, né? A gente não pode, né, ter essa visão, né, que é só ruim, né? Afinal, nada é só ruim, né? Tem o lado bom também, né? Tudo na vida tem todos os lados, né? Então, assim, não é só isso, mas eu acho que hoje em dia, consciente, pensando, né, o lado bom de toda essa história, não valeu o lado ruim, eu acho, né? Poderia ter me dado muito mal, assim. O que me aconteceu de mal não foi fatal, mas poderia ter sido. Mas eu acho que o álcool
é um problema social enorme, assim, né? O álcool, até mesmo ali na adolescência, né? Essa coisa do álcool ser proibido, ou quando você fizer uma tal idade, você vai poder começar a beber, né? Como se o álcool fosse uma autorização que você cresceu, sabe? Que você agora pode fazer tal coisa, ou então não pode fazer, é proibido, né? Fazer coisas proibidas também é bem divertido, né? Também é bem legal. Mas eh, eu quero, né? Não tô aqui hoje para ficar contando coisas que eu fiz. Não vai ser um podcast de fofoca, de coisas que autofofoca, de coisas que eu fiz ou deixei de fazer quando eu estava alcoolizada. A ideia desse podcast não é isso, mas é muito mais falar sobre como é possível numa sociedade que usa o álcool para absolutamente tudo, como é possível a gente parar de beber, e continuar vivendo em sociedade, né? Como é possível? E não é porque é possível que é fácil. Não é fácil. Parar de beber não é fácil. É muito mais fácil beber do que não beber. É, porque a cobrança social sobre você beber é muito grande, né? As pessoas elas se sentem mal quando você vai num lugar e você fala, ai, não, eu não bebo, obrigado. As pessoas só faltam enfiar a bebida em você, assim, é uma coisa terrível, assim, muitas vezes você tem que fingir que tá bebendo, pegar uma tônica, alguma coisa assim, para as pessoas falarem, ah, não, beleza, ela tá com o copo cheio ali, sabe? É muito estranho. A relação da sociedade com álcool ela é bizarra, né? Sem contar, né, do tanto de opção de álcool que você encontra em qualquer lugar, né? No mercado, em qualquer lugar. Eu fiz uma pauta para esse podcast, mas eu tô indo bem freestyle aqui, tá? Então talvez eu possa dar aí alguma informação que não seja verdadeira, mas que seja mais da minha cabeça e situação de que eu vivi, né? De coisas que eu passei, assim. Então, não leve como esse podcast é muito mais sobre a minha vivência em relação a isso do que uma pesquisa científica, tá? Então, se eu der algum dado absurdo, desconsidere. Mas o que eu estava pensando, saindo aqui da pauta, eu nem coloquei isso na pauta, eu estava pensando que na Índia, eu quero até pesquisar isso aqui, na Índia é muito difícil encontrar álcool, né? Quando a gente, né, eu digo a gente porque eu fui com um grupo para lá, quando a gente foi viajar, tinha uma pessoa no grupo que fumava, que era fumante, fumante bem esporádico assim e tal, grande Enildo, meu querido Enildo. E um momento, eu não lembro se ele estava parando de fumar e na viagem ele quis fumar, ele teve que rodar, assim, Auroville para encontrar um maço de cigarro, porque é difícil você ter acesso, você comprar álcool lá. O que eu vi de bebida lá foi bebida zero álcool, assim, vi cerveja sem álcool e tal. Então, é um país, né, onde eles não eu quero saber aqui quanto por cento da população na Índia bebe. Quanto por cento? Vou pesquisar. Porque, mais uma vez, vai mostrar que os indianos estão muito à frente, né? Quanto por cento da população da Índia bebe álcool? E eu acho isso interessante, né? Enquanto aqui no Brasil isso isso tá enraizado, né. E hoje em dia, eu acho que os jovens, né, pelo que eu percebo, estão consumindo menos álcool, né. Mas eu acho que também talvez
seja só uma tendência, né? Não exatamente uma coisa que a gente vai vivenciar pelo resto da vida, entendeu? Eu acho que não. Aqui tá falando, assim, eu fiz uma pesquisa muito breve, que 22,4% dos homens consomem álcool na Índia. É uma pesquisa de 2019 a 2021, ali bem na época de pandemia, né? Também interessante, onde o consumo de álcool no Brasil cresceu bastante. E entre mulheres o consumo é baixo, é 0,7%. Uma estimativa que 13% da população total da Índia consome álcool. Para, Milo, essa é uma pesquisa assim que eu fiz aqui, tem umas fontes aqui, Wikipedia, India Today, tá. Mas, né, considerando aí muito baixo, né, esse consumo. E vamos ver no Brasil. E no Brasil? No Brasil, vamos ver. Quanto será? Quanto vocês apostam aí? Olha, já é mais do que o dobro. De 50 a 58% da população. Aí coloca aqui que, segundo a Datafolha de 2025, 58% dos homens e 42% das mulheres bebem regularmente. Loucura, né? Nossa, aí tem o litro e tudo mais. Tá bom. E então você vê, né, que numa sociedade onde tantas pessoas bebem, você ser ali mais uma vez o estranho no rolê que não bebe, é bem complicado, né? E aí, né, eu vou contar aqui como foi um pouco da minha experiência e os benefícios que eu venho vendo hoje em dia na minha vida em não consumir álcool. Como eu disse para vocês, eu parei de beber no dia 3 de abril de 2022. Eu não parei de beber no auge da minha vida louca, da minha vida junk, nada disso. Mas o álcool, ele tava me fazendo muito mal. Eu passava muito mal quando eu consumia álcool, independentemente da quantidade de álcool que eu consumia. Eu tinha uma ressaca tardia, eu vomitava, tinha muita enxaqueca, acabava não fazendo as coisas que eu tinha que fazer, né? Porque eu ficava ali debilitada por conta do consumo de álcool. E eu decidi parar de consumir álcool exatamente no dia. Eu acho que o meu cachorro, Milo, tem muito a ver com várias mudanças da minha vida, e ter parado de consumir álcool é uma delas, porque quando eu bebia, né, e tinha toda essa ressaca e esse resultado de ter bebido, eu não conseguia fazer as coisinhas com o Milo, né? Passear, brincar com ele e tal, e ficava ali como se eu tivesse doente. Então acho que ele foi um dos pontos assim que me fez parar de consumir álcool. Mas o que aconteceu, né? Por que que eu decidi nesse dia parar de consumir álcool? Eu tinha recebido uns amigos na minha casa, eu tinha mudado de casa e recebi uns amigos que eu não via, amigos de muito tempo, que eu não via há muito tempo. Recebi eles na minha casa e a gente teve uma noite muito agradável, assim, foi muito divertida estar com eles lá e tal. E eu bebi vinho e foi tudo bem, não teve nenhuma crise nem nada disso. E eu tive, sabe quando você tem aquele dia, putz, que gostoso, sabe? A gente estava ali, né, saindo da pandemia ali, né, na verdade tendo mais flexibilidade das coisas e tal.
E aí, eh, no outro dia, cara, eu acordei péssima, péssima, péssima. Acordei, assim, com aquela sensação, tipo, de depressão, né, porque o álcool te eleva muito e quando o álcool começa a sair do seu corpo, você tem essa sensação, né, de estar deprimida mesmo, de estar esmagada ali, né. E fiquei muito mal, passei mal, tive enxaqueca, não consegui passear com o cachorro e tal. E aí, eu falei: "Cara, isso não tá certo". Não tem, assim, como, né. E na pandemia eu tinha, né, tido vários momentos álcool ali, né, de sexta-feira, eu vou beber uma garrafa de vinho, ou, eu vou abrir um vinho, aí sobra meia garrafa na geladeira, então não vou deixar essa garrafa sobrar, e quando você vê, você tá ali, né, rezando para acabar o expediente para tomar o seu vinho, porque você merece, na verdade você tá presenciando o fim do mundo, e aí você merece beber, aí você sempre merece beber. Se bem que eu tive poucos porres, acho que eu tive um ou 2 porres, assim, na pandemia, sabe, naqueles momentos que você fala: "Meu Deus, o mundo tá acabando, não para de morrer gente e tal". Eh, mas nesse dia, né, desse evento que teve lá em casa, né, desse open house, no outro dia eu tomei essa decisão. E e foi diferente de qualquer outro momento da minha vida que, nossa, né, numa ressaca moral, que você fala: "Meu Deus, eu nunca mais vou beber", se bem que eu nunca fui muito essa pessoa do nunca mais vou beber, tá. Mesmo acumulando aí uma série de ressacas, assim, de todo tipo. Mas nesse dia eu falei: "Cara, não vou mais beber". E decidi nesse dia que eu ia ficar 1 ano sem beber. Eu não decidi que eu ia parar de beber para sempre. Eu decidi que eu ia ficar 1 ano sem beber. E esse começo de parar de beber, ele foi muito difícil. Não por parar de beber, né, e sim porque a bebida ela estava muito na minha rotina de sexta-feira, beber um vinho, escutar uma musiquinha na sala e tal, né, ficar de boa na minha casa, então estava muito, nesse lugar, assim, sabe. E e foi difícil. A outra parte difícil é você marcar de sair com as pessoas, marcar date com as pessoas e todos os convites de encontro vai ser: "Vamos em tal lugar beber", sabe. E você também tem essa coisa automática, né, na sua cabeça que sair é para beber, sabe. Sair porque a bebida também é um lubrificante social, né, onde você consegue se inserir de uma melhor forma, fica mais solto e tal. E eu também não conhecia nesse primeiro momento quem eu era sem o álcool nessas situações. Sei lá quem eu era, eu sempre saía e ia beber um álcool, entendeu? Então eu não sabia quem eu era, tipo, eu estava saindo com 2 desconhecidos ali, né, com a pessoa que eu decidia sair e comigo também. Então esse primeiro momento foi de muita ansiedade, né, foi de mil questões ali, né, até mesmo de se questionar se aquilo valeria a pena, né, tipo, é um sacrifício enorme parar de beber. E eu tinha outros rituais com a bebida, por exemplo, eu ia toda semana no mercado fazer compra para semana, e toda semana eu comprava 1, 2 garrafas de vinho branco, porque eu gostava de ter na minha casa, né, na minha casa sempre ia ter bebida na geladeira, então eu sempre comprava vinho, uma cerveja diferente e tal. Então eu tinha que mudar muitas coisas para conseguir me adequar, né, àquela nova pessoa. E comecei até a me questionar: "Será que eu sou legal mesmo? Será que eu sou engraçada mesmo, sem álcool?". Nesse tempo, eu saí com né, fui para date, saí com pessoas e tal,
E aí eu acho que incomoda, assim, um pouco as pessoas, o fato, um pouco não muito, o fato de você não beber, quando você escolhe não fazer uma coisa que todo mundo faz, fica parecendo que você é superior a todo mundo, sabe? Dá essa sensação quase de arrogância, assim, as pessoas se sentem muito intimadas a também parar de fazer tal coisa, sabe? Ou falar, nossa, quem você acha que você é, sabe? Eh, então teve todos esses lugares aí que eu tive que visitar enquanto eu estava, sem beber. E esse primeiro ano sem álcool, assim, pelo menos os primeiros 9 meses ali, eu acho, foi um período muito difícil mesmo, assim, porque, além disso, a gente estava nesse momento, né, fim de pandemia, tinha, assim, uma coisa: "Putz, a gente sobreviveu a tudo isso, amém. Putz, a gente sobreviveu a tudo isso, odiei, preferia que o mundo tivesse acabado". No meu caso, eu aproveitei muito a pandemia para ficar comigo mesma, para ficar sozinha, e isso foi uma coisa, assim, incrível para mim. Eu gostei muito de não ter essa plateia, foi muito bom mesmo. Eh, enfim. E aí, depois desses 9 meses, 10 meses sem beber, eu comecei a ficar um pouco agoniada, porque ali a minha promessa de 1 ano sem beber estava chegando ao fim. E eu falei assim: "Meu Deus". Cara, eu achei que quando chegasse no dia 3 de abril de 2023 eu fosse beber e não parar nunca mais. Aí eu ia fazer a promessa: beber por 1 ano sem parar. Mas eu comecei a ficar com medo da minha reação, até que a minha terapeuta da época, ela me falou assim: "Mas Jéssica, você entende que você fez esse contrato com você mesma? E esse contrato você pode prolongar ele pelo tempo que você quiser". E eu falei: "Cara, olha só, é verdade. Então eu não vou beber mais". E aí eu coloquei sem fim, contrato vitalício do álcool. E aí eu fiquei mais tranquila, porque eu demorei esses 10 meses para me acostumar minimamente como era viver sem consumir álcool. Eh, e aí, desde então, eu acho que eu consegui voltar para alguns lugares ali, né, eu consegui voltar a ser eu, né, a entender quem eu era e ser eu com as pessoas, em todas as situações, na situação de encontro, de lugares que tá todo mundo bebendo e eu não bebo e tá tudo certo, eu bebo ali uma cerveja sem álcool, bebo uma água tônica com algumas coisas dentro e tal. E eu fui sendo eu e também respeitando muito mais os meus limites, porque eu amo ficar na minha casa e aí, enfim, né, eu vou para casa e falo: "Gente, já deu aqui para mim, meu carisma acabou, um grande beijão, eu vou embora". Gente, eu falei até agora toda essa história e eu não segui nenhum tópico do da do roteiro que eu fiz. Eh, mas eu acho que essa é a minha história, assim, de uma maneira bem por cima, tá, assim, bem pontual, pontuando algumas coisas importantes nesse tempo de tudo que aconteceu. Eh, não deixei de ter enxaqueca, tá, eu tenho enxaqueca, né, é uma doença crônica, então eu não deixei de ter crise de enxaqueca, eu ainda tenho enxaqueca até hoje, não diretamente causada por mim, diretamente que eu digo não é porque eu bebo e aí eu tenho enxaqueca, né, tem outras situações que levam a enxaqueca,
Mas eu fui descobrindo outras coisas, né, sem o álcool. E isso mudou muita coisa na minha vida, assim. Mudou a minha disposição, mudou as minhas prioridades, mudou o motivo que me levam para fazer alguma coisa, mudou as minhas relações, né? Eu acho que eu criei, talvez, nesse tempo, relações muito mais, tanto de amizade quanto de relacionamentos amorosos, assim. Eu acho que me leva para um lugar, assim, mais verdadeiro, mais em contato com quem eu sou. Não sei dizer se, nossa, agora eu sou uma pessoa melhor, eu sou uma pessoa pior. Eu sou a pessoa que eu sou agora. Não acho que, nossa, aquela Jéssica de antes era tal coisa. Não, aquela Jéssica de antes era a Jéssica que era possível eu ser. E foi isso. E aí agora, o que eu quero falar aqui, né? Agora que eu mudei todo o roteiro, eu não sei se eu falei alguma coisa que eu coloquei aqui ou não, mas eu acho que todo mundo mesmo, isso todo mundo assim, você bebendo muito ou pouco, fazer um propósito de ficar 30 dias sem beber, sem álcool na sua vida. Não acho que 30 dias é o suficiente para você ver uma grande mudança, mas eu acho que é muito mais sobre comportamento, de você entender, né, os seus objetivos em relações, em lugares, tudo isso. Eu acho que você fazer essa experiência, eu voto sempre isso, desde que eu comecei a colocar o Ayurveda na minha vida, assim, da gente ser o nosso próprio ratinho de laboratório, né? Não adianta eu vir aqui e contar toda a minha experiência, blá blá blá. E daí, sabe? Eu acho que você tem que pegar sempre quando as pessoas contam a experiência delas, pegar da experiência delas o que faz sentido para você para aplicar na sua vida. Mas eu indico fortemente que você tente parar de beber durante 30 dias. Entenda como funciona isso na sua vida. Tenta em alguma situação desafiadora, tipo fim do ano, sabe? Tenta ali para você ver como que é, né? E assim, eu tive outras melhoras, né? Apesar de a bebida me levou para 1000 lugares, quando eu parei de beber, me tirou desses 1000 lugares. Eu me senti totalmente deslocada. Aí eu fui procurar terapia, entendeu? E hoje em dia eu faço terapia semanalmente, eu me cuido. é, E tem semana que eu tô muito bem, tem semana que eu tô muito mal, mas isso é do ser humano, né, gente? Não vou esperar ser 100% em absolutamente nada. É, Sobre Ayurveda, o álcool, ele não é bem visto, obviamente. Tipo, que horas é melhor eu beber? Hora nenhuma. Ah, mas eu gosto de beber. Segue a mesma regra da digestão. Talvez seja melhor você beber nesse horário do almoço. Por quê? É, o álcool, ele desequilibra todos os doshas, né? Pita, ele ali mexe muito com o fogo digestivo, agita a vata, né? Agita a mente e entope kapha, né? Que dá essa sensação, né? O álcool dá essa sensação de letargia, né? E realmente provoca esse caos, caos interno, assim, né? Na primeira taça já causa isso. Se você beber descontroladamente ali, você, né, causa um caos maior ainda, assim, sabe? É, E aí, eu acho que a parte mais complicada é essa parte social, né? De você
ter que ficar explicando para as pessoas: "Ai, tô sem beber. Ai, por quê? Ai, meu, eu tô tomando antibiótico. Ai, tô fazendo uma promessa. Ai, não sei o que parece que você nunca pode falar a verdade. Talvez enganar os outros, né, beber a cerveja sem álcool, tomar água tônica, pedir algum drink sem álcool, talvez seja um caminho melhor do que você ficar explicando para os outros e as pessoas ficarem te questionando. Eh, com o tempo sem álcool, você provavelmente vai dormir melhor, ter mais clareza, ter mais presença, sentir o seu corpo mais leve, sentir a sua pele melhor. Tem a parte econômica, obviamente, se você gasta muito dinheiro com álcool, você vai economizar dinheiro. E eu acho que você vai criando uma conexão muito maior com você mesma, sabe? De você entendendo ali as suas necessidades, tanto internas quanto externas, né? Quanto com o mundo, né? Quantas pessoas vão ficar realmente, vão te achar legal, vão continuar do seu lado quando você não beber, né? Quantas pessoas vão embora, ou quantas pessoas você quer mais que vá embora mesmo, porque elas não acrescentam em absolutamente nada, né? Tem umas outras coisas interessantes aqui sobre álcool e Ayurveda, né? O álcool, ele alimenta rajas, né? Que é essa agitação interna. Ele causa ali, né? Também desregula, né? Tamas, que é essa letargia, essa confusão, né? Como o álcool, ele é muito quente, ele desequilibra totalmente o seu Agni, né? E aí ele tira totalmente a clareza, né? Dependendo do tanto que você bebe, você perde a sua clareza mental ali, né? E aí então ele mexe com sátiva, né? Sátua, sátiva, eu nunca sei como fala. É, então, o álcool, ele te desconecta de você mesmo, né? Todo mundo fala, ai meu, hoje eu quero me desconectar da realidade. É, e aí você se desconecta de absolutamente tudo, né? Eh, e eu acho que antes de beber, né, a pergunta é: "Por que que eu quero me desconectar? Por que que eu quero me anestesiar dessa situação?", sabe? "Por que que eu tô bebendo?", né? A gente precisa se questionar sobre as coisas, né, o porquê que a gente tá fazendo determinadas coisas, né? Por que que eu vou, cara, encher minha cara hoje, sabe? Por que que eu não me contento em tomar só uma dose? Sei lá, sabe? Tipo, por que que eu tenho que ir no excesso disso, né? Porque o álcool, ele pede esse excesso, né? Porque eu tenho que estar num bar e aí eu começo no bar à tarde, eu tenho que ir até à noite. Sabe? Não sabe o fim das coisas, né? É muito tudo, quero tudo. Minha avó sempre falou assim que eu era muito gulosa e eu sempre fui muito, né, morta de fome, gulosa. E eu sou gulosa de tudo, assim, eu quero me esbaldar. E eu levei isso pro álcool, né, obviamente. E também tem a questão genética, né? Eu também tenho muitas pessoas alcoolistas na minha família e, enfim, né? Eu acho que isso também foi uma decisão importante, assim, para eu quebrar esse esse ciclo, né, de parar de beber, assim, foi muito importante pra mim, tipo, ter essa cura, assim, né. Eh, e aí você fala: "Cara, eu não sei por onde começar, eu não sei, como parar de beber". Se você tá muito perdido nesse lugar, né, de não sabe como parar de beber, talvez você esteja realmente precisando de ajuda, né. Então você pode procurar um grupo de apoio, que seja os Alcoólicos Anônimos, né, que seja algum grupo, ajuda, psiquiátrica, isso é um problema de saúde, né, então, existe ajuda para você procurar. Se você não consegue ter um controle, talvez você precise de uma ajuda realmente médica,
para conseguir, né? Médica, depois com apoio de grupos. Se você é mulher, existe a associação feminina, né? Para as mulheres pararem de beber. Depois eu posso até colocar o contato aqui embaixo, porque a relação da mulher com o vício é diferente da relação do homem com o vício, né? As mulheres, né, como eu disse lá no começo do episódio, a gente tem uma relação muito diferente com o vício e também a gente se coloca em riscos muito diferentes quando a gente tem o vício do álcool aí presente na nossa vida. Mas se você tá ainda numa linha soft, quer parar de beber, eu acho que a ideia 30, 60, 90 e aumentando esse contrato com você mesmo de parar de beber, seja uma boa, sabe? Seja uma boa coisa. E sempre se questionar, né? Se algum dia você sente muita vontade de beber, o que que aconteceu naquele dia que você tá nesse desejo de beber, né? Por que que você quer beber tanto? O que que aconteceu? Eh, e eu acho que, de novo, né, seja o seu próprio ratinho de laboratório, se observa ali, né, quando você para de fazer uma determinada coisa, como o seu corpo reage, quem é você, naquele momento ali, né? Eh, e aí, voltando lá pro começo do episódio, por que que eu fiz esse episódio? Eu me baseei aí nesse filme De Volta ao Mar, né, que eu assisti e achei muito incrível, assim, eu acho que é tá no Max, eu acho que é uma boa pedida aí para você, ou se você, né, tem questões com álcool, ou se você tem alguém na sua família, próximo de alguém que tem questões com álcool, eu acho que vale muito a pena assistir. Não vale ver Vale Tudo e ver o vício da Heleninha Reutemann, porque, cara, ela é a pior intérprete de alcoolista que eu já vi na minha vida. E eu amo Vale Tudo. Tem um filme que eu gosto muito, demais. Eu acho que tá na Netflix, que chama 28 Dias, que é um filme com a Sandra Bullock, que ela, né, tem questões com álcool, ela vai parar numa reabilitação e, enfim, ela entende que ela precisa mudar muitas coisas na vida dela, por conta para conseguir de fato sair desse vício. É, eu assisti o Beautiful Boy também, não é um filme super que eu acho que eu me identifiquei assim, mas eu acho que é um filme muito interessante para falar sobre vício, né? Que a gente tem normalmente essa mente que, tipo, a pessoa para ter um vício, ela tem que sair, ela sempre tem uma família super que tá cagando pra ela e não sei o quê. E o vício, ele não funciona somente desse jeito, né? Às vezes a gente tem uma família muito carinhosa e tal, e a gente acaba, né, a nossa mente ali sendo o próprio condutor aí desse vício. Recentemente eu assisti um filme assim que eu amo muito, tá? É um dos meus filmes preferidos, se tornou um dos meus filmes preferidos, que chama The Better Man, que é a história do Robbie Williams, o cantor. E esse filme, assim, é o auge, mostra muito como o vício ali e próprias, e como ele tinha questões, né, questões psicológicas mesmo, psiquiátricas para tratar, não era só a questão do vício. Mas esse filme é incrível, é maravilhoso. Ele tinha questões com o pai, sabe? É um filme incrível, assim, então assistam The Better Man, eu acho que tá no Prime. Beautiful Boy, eu não lembro onde tá, talvez seja no Prime também ou na Netflix. Tem um filme que eu assisti faz. Ai, não era esse filme que eu queria indicar. Eu tenho um. Como que é o nome daquela mulher? Julia e Julia. Essa menina que faz Julia e Julia aqui, como que é o nome dela? É...
Ai, meu Deus do céu, tem um filme com ela que é de uma família. Ela fez Canina. Cadê? Canina. Esse filme também é muito bom, apesar de não ter nada a ver com esse episódio que a gente tá falando aqui. Eu adorei, é com a Amy Adams. Ela fez esse filme. Cadê esse filme? Ai, será que eu não vou encontrar aqui? Putz, eu não sei onde tá. É um filme que a família toda tem problemas com álcool, assim. Putz, eu não sei onde tá esse filme. Agora eu tô em dúvida até se era com ela. É com aquele filme, é com aquele cara do filme. Ai, gente, eu não vou lembrar. E eu preciso terminar esse episódio, senão vai durar 9.400 anos aqui. É... Enfim, depois eu vejo, aí eu indico lá no post, eu coloco todos os filmes que eu indiquei aqui. É... E aí, para finalizar esse episódio, se eu fosse dar um conselho depois desses 1.198 dias sem beber, né? Cara, o conselho que eu posso dar para você é pare de beber o quanto antes. Pare de beber hoje, assim. Se esforce, se for difícil para você, se esforce para fazer isso, porque vale muito a pena. Não vale a pena a curto prazo. Não vai ser uma coisa que você vai ficar um mês sem beber e vai falar assim, nossa, minha vida mudou. Não vai. Mas a longo prazo vale muito, muito a pena você tentar. Isso vai te fazer muito bem, vai mudar muitas coisas na sua vida. Isso é maravilhoso. E eu acho que é isso, né? Mais um episódio concluído aqui. Como prometido, ainda sem vinheta, então eu cantei lá no começo do episódio. E eu fico por aqui. Até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.